resposta realmente ela não vai fechar. É difícil explicar, né? Reconstruir o passado. De conexão com momentos passados. Para repensar, inclusive, o próprio presente. E vendo como o passado se faz presente, né? O quanto as pessoas e as coisas estão sempre interagindo. Retratar a forma de vida, a forma de pensar e de agir. Entender grupos de pessoas, vidas de pessoas que não estão mais aqui com a gente. Assim. A partir da cultura material. Daquilo que elas descartaram, que elas largaram para trás. Culturas humanas a partir da materialidade. Todas as manifestações materiais dos conjuntos culturais existentes hoje. O vestígio material é para você investigar qualquer tipo de sociedade. E em todos os tempos, em todas as épocas. Pode ser que eu deixei uma coisa ontem, ou meu antepassado deixou há 5.000 anos atrás. A gente tem arqueologia até das populações contemporâneas. Diversas sociedades humanas. Uma história mais abrangente, mais inclusiva, a partir da materialidade. Reinterpretação da história do nosso país. Está sendo descoberto, tá? A nossa história, a história dos meus ancestrais. O estudo da relação entre pessoas e coisas no tempo e no espaço. E através dos objetos materiais. Pessoas e coisas e mais pessoas. Quando a gente estuda o passado, a gente entende qual é a nossa realidade hoje. É a forma da gente conhecer um pouco melhor o nosso presente. Estabelecer relações de interação com essas sociedades e com as sociedades, tanto no presente como no passado, para a compreensão dos fenômenos sociais. Não só para que nós possamos entender como a nossa sociedade chegou ao momento atual. Se você sabe de onde você veio, como foi o seu passado, você tem uma identidade. Para nós seria muito importante se conseguisse também explicar o presente, né? Como que as pessoas se relacionam no passado e no presente. Para que não seja apenas uma visão presente dos arqueólogos, mas principalmente das comunidades que estão relacionadas diretamente a esses vestígios. Aqueles artefatos, aquelas cerâmica, não está dizendo que o índio está morto, ele está vivo. Além do estudo de vestígios, trabalho com a comunidade. Principalmente das comunidades passadas e atuais que não têm voz. No século XXI, a partir de toda essa longa experiência, a arqueologia é deixar de ser surda, cega e muda a todas as populações tradicionais. Responsabilidade política. Ajuda a reconstituir a história, né, os processos históricos das sociedades. E nessa medida é uma forma de dar para a própria sociedade um retorno. Uma ciência que traduz o passado no presente. Por isso, para mim, a arqueologia é uma ciência do presente. Pensar um pouco de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Aprender com o passado, com esses vestígios, para saber o que é melhor fazer no futuro. Fazer alguma coisa que implique numa subsistência melhor para a humanidade. É uma das coisas mais divertidas que se pode fazer profissionalmente e academicamente. Tudo isso nos possibilita viver a aventura de reencontrar nossos antepassados e de exercitar a alteridade para com nossos descendentes, as gerações futuras. Formados em história, em biologia, em literatura, pessoas que estavam interessadas em arqueologia. Que se abriu um leque, se abriu uma oportunidade para fazer alguma coisa diferente. Pessoas que tinham
necessidade de não perder a vida, de não fazer coisas que outros já tinham feito. Quando a gente começou a arqueologia no Brasil, o mundo era dividido dentro daquela lógica da Guerra Fria, né? Uma grande potência do lado dos Estados Unidos, uma grande potência do outro lado, que era a União Soviética, e os debates que haviam nos departamentos onde nós tentávamos implantar arqueologia eram debates acirrados, pró-Estados Unidos ou pró-União Soviética, né? Você era de direita ou de esquerda, você era a favor da ditadura no Brasil ou contra a ditadura no Brasil. E nós chegamos lá com laboratórios para implantar, disciplinas para implantar, a formação de novos arqueólogos, organização da SAB, abertura de espaços no CNPq. Nós tínhamos tanta coisa para fazer que nós olhávamos lá naquela pipocada de debates e embates, né? Porque às vezes se pegavam mesmo, né? E nós iam ver, mas dá licença, eu não quero me meter nessa discussão, mas eu gostaria de ver se não tem uma sala aqui no laboratório de arqueologia. Nesse tempo havia uma quantidade grande de pequenos núcleos. Era muito importante que a gente se pudesse comunicar para saber o que é que estava acontecendo. Nós estávamos tentando fazer uma amostragem das culturas, das populações e da história do povoamento. Só que nós estávamos cada um no seu canto e nós não tínhamos como comunicar. Esse era talvez, o problema maior que nesse tempo nós estávamos tentando resolver. A ideia de uma sociedade de arqueologia já é anterior àquela reunião. Os antigos arqueólogos, né, que eram muito poucos, nós os conhecíamos praticamente todos nós. Então a gente já em outras diversas ocasiões já tínhamos discutido, aliás, desde o Pronapa, desde reuniões lá no Paraná, nós pensávamos na necessidade de termos uma instituição. Bom, então, quando o Schmitz, por isso que eu digo que o Schmitz tem um papel fundamental, ele e o Altair Salles Barbosa fizeram aquele seminário em Goiânia, foi a oportunidade de nós nos reunirmos, vamos encontrar o caminho de fazer essa sociedade se materializar, sair do campo da ideia e para o campo da realidade. Nós não tínhamos pedido que ninguém escrevesse nada, nós tínhamos avisado isso um mês antes e a gente abriu o seminário, apresentamos os nossos trabalhos para o índio Nied. O que é que você tem? Vem aqui no palco e conta o que é que você tem. Olá, o Andemar, o que é que você tem sobre o índio? E assim nós fomos juntando na improvisação, ninguém tinha nada escrito. Quando nós chegamos no fim, as pessoas que estavam lá disseram, mas nós não somos os arqueólogos brasileiros, por que nós não fundamos aqui a sociedade? Nós temos um estatuto que foi elaborado nessas duas reuniões anteriores, nós somos os arqueólogos brasileiros, vamos fundar a sociedade. Não tinha nada previsto, não tinha uma chapa, não estava nem prevista a fundação. Naquele momento, de modo que foi tudo improvisado, e a gente fez um intervalo assim, e se pensou, quem é que pode ser presidente, quem vice, quem tesoureiro, quem pode ser o secretário. A SAB significou a possibilidade de um encontro bianual dos arqueólogos de toda a ampla geografia do Brasil, que se reuniam em uma época em que sem internet a comunicação não era tão fácil e tão rápida, sobretudo, como agora. Pedro Ignacio Schmitz disse uma vez que a SAB era o nosso sindicato, mas era muito mais do que isso. Foi, de certa maneira, a afirmação de uma profissão, de uma existência. Mais jovens eram os mais velhos. Nós nos conhecíamos todos. Os mais velhos que nos antecederam foram arqueólogos, como por exemplo, Zé Telo Pereira Júnior, tá? Angione Costa, o próprio Pouquinho Castro Faria. Mas eles não trabalhavam na arqueologia, eram todos antropólogos, historiadores. Então nós fomos a primeira geração de arqueólogos. Eu, Schmitz, Maria Beltrão, a Dorá Petruchoa,
Gabriela Martins, nós fomos a primeira geração formando, então não tinha mais velho nem mais jovem, éramos nós. Em 1980 nós estávamos no Museu Paulista da Universidade de São Paulo e naquela ocasião a SAB havia sido fundada. Tá? O grupo de pesquisadores do Museu Paulista não participou da histórica reunião, mas foi oferecida uma oportunidade de nos associarmos, tá? Naquela ocasião. Tá? Isso foi feito sob a liderança da nossa então chefe, a Luciana Palestrini, e os procedimentos foram adotados e a professora Dorati, que estava aí, ela deu essa instrução. Eu tenho uma história bastante longa, né, de relacionamento com a SAB, né, uma história que tem mais de 30 anos. O meu primeiro contato com a SAB foi aos 17 anos de idade, quando eu era estudante da graduação em Arqueologia na Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que foi o ano em que ocorreu o primeiro congresso de arqueologia da SAB, que havia sido fundada um ano antes. Então, logo no segundo semestre da faculdade, eu já estava ali sentada, né, ouvindo, né, os arqueólogos que tinham vindo de várias partes do país para fazer a sua primeira reunião, né, da sociedade recém-criada, né? Então, eu, de fato, tenho um envolvimento bastante longínquo com a SAB. Depois disso, eu trabalhei com 2 equipes de arqueologia, com o Alfredo Mendonça e com a Sheila Mendonça de Souza, que foi, inclusive, vice-presidente da SAB, e com o Demar Dias Júnior, que foi presidente da SAB. E, embora eu não fizesse parte, né, das equipes, né, que administravam a SAB, né, o fato de ser estudante, estagiária dessas instituições, fazia com que a gente participasse das conversas, né, das histórias, até das fofocas, né, e que acompanhasse também aquela agitação e aquela ansiedade e alegria dos preparativos dos congressos, né? Então, a gente sempre tinha alguma tarefa, né, a fazer em relação à SAB. Depois eu me tornei sócia em 1985, sócia colaboradora. Na época não havia categoria de estudante, era uma reivindicação da minha geração, mas que só foi contemplada no nosso estatuto bastante recentemente. Em 95 eu me tornei sócia efetiva. A primeira reunião da SAB da qual eu participei foi em 1985 em Goiânia. Inclusive foi uma participação meio explosiva, meio controversa, havia uma série de problemas aqui em São Paulo, a gente fez um movimento de alunos, a gente fez uma espécie de invasão, digamos assim, da Assembleia da SAB, e eu participei desse movimento, então, mas eu não era afiliado ainda. Depois teve uma SAB, a SAB de Santos em 87, eu não sei se foi em 87 que eu me filiei, mas eu tenho uma ligação com a SAB que vem desde os anos 80, desde meados dos anos 80, quando eu ainda era estagiário de arqueologia no Instituto de Pré-História da USP. Em 92 eu fui para a França. Quando eu voltei, a professora Dorá Pinto Shoa, nossa saudosa Dorá, ela falou: "Você é sócio da SAB?" Eu falei: "Não." Ela falou: "Não, então tem que ficar sócio da SAB." Por quê? Porque a SAB era assim como algo que a gente via. Eu já tinha ido para umas reuniões da SAB antes da minha viagem para a França, mas eu me sentia meio como excluído, porque era uma coisa assim, que a gente via, os professores que a gente conhecia em publicação e se sentia assim meio excluído. Quando a professora Dora falou que eu poderia fazer parte como membro, eu fiquei todo feliz, tanto é que quem me fez a indicação foi ela, né? Então assim, eu já entrei como membro efetivo, com muito medo, muita insegurança. E eu acho muito interessante que isso mudou muito, porque como os temas aumentaram e o número de pessoas também, não só dos sócios, mas também dos participantes dos nossos congressos, hoje você vê um aluno às vezes criticando um trabalho de alguém, daquele alguém que está sentado lá assistindo, coisa que quando eu comecei não era bem assim. Fizemos um encontro do IFAM e os arqueólogos, né? E aí eu convidei a sociedade, convidei as pessoas para entrar, para vir para o debate, um debate franco. E a partir daí, então, eu também me filiei na sociedade, porque, afinal de contas, eu também era um arqueólogo. Assumi a presença com 43 anos. 45 anos. 45 anos. 43 anos. 46. Eu tenho uma relação muito longa com a SAB, começou aos 17 anos, eu tenho 52, façam as contas. Talvez um dos piores empregos do mundo, um dos piores trabalhos do mundo, é ser presidente da SAB, porque você sabe que você está condenado
a ser criticado o tempo inteiro. Você nunca vai acertar. Eu digo isso porque eu também fui um cara, quando eu era mais jovem, né, reclamava muito, criticava muito. Na verdade, não queria não, eu queria ficar vice-presidente. Mas nós criamos um hábito do vice-presidente de uma gestão ser presidente da próxima. Foi até um caminho normal, porque eu já tinha sido vice-presidente, tesoureira, e foi uma opção e um conselho de outros presidentes se houvesse uma maior oposição. Mas, desde o ponto de vista da atuação, o que eu pretendia foi levar a SAB ao Nordeste. Como nós éramos muito poucos, né, na realidade havia uma circularidade do posto de presidente da SAB, né? Então cada vez um partia para o sacrifício para carregar nas costas um ano a SAB. Havia uma série de responsabilidades, por exemplo, conseguir mais verbas do CAPES, conseguir mais verbas do CNPq, conseguir fazer a reunião da SAB, que tanto na CAPES como no CNPq, um evento, né, para conseguir verbas tinha que ter uma certa periodicidade, né, uma certa tradição por trás. E nós não tínhamos tradição nenhuma ainda, né? Então tudo era um espaço a ser conquistado, né? Então, na realidade, quando a primeira geração toda ela passou pelo cargo de presidente da SAB, começaram a olhar para a segunda geração, né? Aí entramos nós, eu, Ribeiro, outros, né, que tinham sido alunos dos primeiros arqueólogos, né? E nos últimos anos a gente tem visto um crescimento bastante acentuado, não só do número de participantes nos congressos. Os primeiros congressos da SAB a gente tinha 64 participantes, né? Nós chegamos a ter congressos como o de Belém e o de Santa Catarina com 1.000 e tantos inscritos, de Aracaju também. Então nós tivemos um crescimento muito grande na participação, da participação dos estudantes sobretudo, né? E uma consolidação de uma preocupação muito grande com questões políticas da arqueologia, né? Isso tem se tornado cada vez mais forte nos congressos, né? Eu nunca quis ser presidente da SAB, eu acho que isso foi uma consequência e acho que isso é uma obrigação, né? Contribuir para a administração, para a gestão da sociedade. A SAB naquele momento estava mudando. Eu acredito que essa mudança tenha começado 2 ou 3 gestões antes da minha. Despontava cada vez mais forte o que se chama de arqueologia de contrato e que hoje eu entendo melhor que deva ser chamada de arqueologia preventiva, certo? E esta mudança, quer dizer, o surgimento da arqueologia preventiva forçosamente estava levando a uma profissionalização. No momento que eu fiz o 12º Congresso, nós tínhamos em torno de 200 associados e, de repente, a nossa surpresa é que nós passamos a ter no Congresso mais de 400 inscrições. Eu sei que hoje, comparativamente ao que acontece hoje, é um número pequeno até, mas na ocasião era bastante expressivo. Certo? Havia problema com declaração de imposto de renda, suspensão de CNPJ, mas isso eram atividades, digamos, burocráticas que foram resolvidas. Era diferente do que a SAB é hoje. O número de sócios era bem menor, talvez menos do que a metade de sócios efetivos que a SAB tem hoje. Já havia algumas graduações, outras que estavam em formação. Um desejo nosso de incorporar cada vez mais a juventude e as pessoas novas na sociedade. Havia uma disposição política nossa de facilitar esses ingressos. A SAB, ela não era uma sociedade muito grande, ela tinha em torno de 300 sócios, né? Estava num processo também de crescimento. E a gente teve um congresso em 2009 com 1.200 inscritos, quer dizer, um número bastante significativo se a gente considerar o número de sócios. Os objetivos que a gente tinha para a sociedade era profissionalização, principalmente, né? Nós tivemos também uma aproximação maior da SAB com a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, com o IFAM. Nós participamos de várias reuniões dentro do IFAM, dando sugestões, vendo a possibilidade de criação de um departamento de arqueologia dentro do órgão. Nós fizemos um projeto junto com o IFAM para promover um edital para projetos de educação patrimonial, que veio se concretizar em gestões posteriores, né? Mas nós enviamos para ser aprovado na Lei Rouanet esse projeto.
o edital da Petrobras. Foi um passo que a Sociedade de Arqueologia Brasileira deu muito importante, que foi ter recursos com a Lei Rouanet, junto com a Petrobras, e nós pudemos premiar. Isso foi um passo importante. O Eduardo que desenvolveu tudo, então eu herdei isso. Como foi o primeiro edital, a dificuldade de cumprir o edital, de ter os prazos. Então foi legal porque a gente concretizou algo novo, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos muito para atender esse edital, ficamos muito engessados nisso. Na nossa gestão também nós pegamos uma transição no CNA. O CNA mudou, né? Trouxeram pessoas novas para assumir o CNA. Então nós também atravessamos essa transição política e que trabalhamos bem, mas esbarramos no que o IFAM propunha como uma instrução normativa nova. E o mais importante é que nós conseguimos mudar o Estatuto da SAB, coisa que há décadas se falava, mas foi na nossa Assembleia Final que nós conseguimos mudar o Estatuto, e isso foi muito importante porque tinha algumas questões que engessavam muito o funcionamento da instituição, sabe? Né? Então foi uma conquista. Era tornar a SAB cada vez mais politicamente ativa, ou seja, fazer com que nós frequentássemos fóruns que nós não habitualmente frequentávamos, sobretudo alguns fóruns da nossa área de ciências humanas. Isso efetivamente nós conseguimos fazer, nós passamos a ser convidados a participar de reuniões em vários locais do Brasil para discutir políticas públicas relativas à pesquisa científica, para discutir normativas com relação à ética de pesquisa da área de ciências humanas, discutir também políticas públicas sobre o patrimônio. O segundo era fazer com que a gente se aproximasse mais dos sócios, o que eu penso que aconteceu até por conta, né, de todo o turbilhão, né, de acontecimentos que nós tivemos no ano passado, por conta dessa questão do licenciamento, que fez com que as redes sociais entrassem em ebulição em muitos momentos, né, por parte de sócios ou não sócios, e isso fez com que, de alguma forma, a gente começasse a se comunicar de uma outra forma, né, com a sociedade. Foram momentos muito difíceis para todos nós, né? Nós praticamente paralisamos tudo que nós estávamos fazendo para cuidar daquele processo todo, né? Participamos de uma audiência pública no Ministério Público no Rio de Janeiro, tivemos reuniões com o IFAM, enfim. Então eu penso que esse foi um grande desafio, e que fez com que a gente amadurecesse, né? Eu acho que a sociedade amadureceu ali, né? Talvez tenha perdido a inocência, né, no ano passado, né, com essas discussões. E o terceiro, que ainda não conseguimos concluir, é a regulamentação da profissão, que nós estamos tentando desde o final da década de 80. Eu particularmente já acompanho esse processo pessoalmente há muitos anos. No último ano nós estivemos em Brasília mensalmente, às vezes semanalmente, né, conversando com parlamentares, acompanhando reuniões. Congressos eram importantíssimos, né, nós julgamos, porque não só você ia eleger a diretoria do próximo ano, mas também você apresentava uma espécie de um tipo de um levantamento de tudo aquilo que havia sido feito no ano anterior, com a apresentação dos trabalhos dos teus colegas, né? Mas desse a gente resolveu inovar, porque como nós estávamos batalhando para desenvolver o ensino da arqueologia, isso significava colocar um pé dentro dos mestrados que já haviam, né? Colocar um pé nos doutorados que já haviam, para facilitar o ingresso, né? E ampliar essa área. Nós resolvemos também fazer uma série de vídeos, foram os primeiros vídeos que eu fiz, né? Então, e dá para o pessoal distribuir gratuitamente, né? Um vídeo era sobre o que era arqueologia, outro vídeo era sobre arqueologia missioneira, que era o que eu estava fazendo naquela época. Por outro lado, no meu congresso, tinha saído um documento importante que nós distribuímos no congresso, um documento do ICOMOS sobre a Carta Internacional da Arqueologia. Então, a gente via por ali também que em outros países do mundo, apesar de haver muitos arqueólogos, em uma tradição que vinha desde o século XIX, haviam conquistas que estão recém sendo feitas. Nos anos 50 e 60, houve uma série de documentos da Unesco sobre arqueologia, né, sobre a proteção dos sítios e o trabalho em laboratório, uma série de coisas desse gênero.
O e-commerce agora abriu um campo novo da arqueologia histórica, que era bem o campo em que eu estava metido, né? Então eu consegui o documento em Paris, eu consegui reproduzir o documento para todo mundo e fiz uma espécie de tradução comentada por mim mesmo do conteúdo da Carta Internacional da Arqueologia, que no fundo era uma carta da arqueologia histórica, né? A intenção foi, sobretudo, levar o congresso a uma cidade onde não existia nenhum grupo coeso, digamos, ou seja, acadêmico, pelo menos, de arqueologia, como foi o caso de João Pessoa na Paraíba. E também porque as autoridades municipais, estaduais e universitárias nos viram um apoio extraordinário. Um congresso de arqueologia em um lugar onde não existia arqueologia acadêmica. Fizemos o congresso no Memorial da América Latina com o tema Arqueologias da América Latina. Isso demonstrou a minha preocupação. Eu acho que a arqueologia brasileira, ela sempre, de certa forma, esteve muito antenada, muito ligada à arqueologia da América anglo-saxônica e à arqueologia da Europa. A nossa preocupação naquele momento foi tentar puxar colegas latino-americanos. Conseguiu consolidar, certo, uma mudança de perfil, tá certo? Ele conseguiu consolidar, não foi ele que inaugurou. A inauguração da mudança de perfil, eu pessoalmente, eu até considero que tenha sido, né, na gestão Paulo Sheila, certo? Onde se faz um congresso nas dependências de um hotel, não mais numa universidade. Pela primeira vez, pode-se dizer assim, que nós tivemos um congresso informatizado, isto é, as inscrições, todos os procedimentos, pagamentos de taxa, divulgação, já foi feito todo o trabalho já foi feito utilizando-se dos recursos tecnológicos da época, que se tornavam bastante populares. Que tem 1.500 participantes, dos quais 400 eram estrangeiros. O congresso que eu presidi foi um fiasco, né? Talvez tenha sido um dos piores congressos da SAB, que foi o congresso que aconteceu em 2011 em Florianópolis, da SAB com a UISPP. O congresso não foi para frente, foi super desorganizado, foi mal organizado, porque a gente não teve perna nem fôlego para incorporar os associados da UISPP que vieram para o Brasil, um número muito grande de sócios. A UISPP não trouxe nada, eles tiveram uma postura super colonialista, eles acharam que o fato de trazer um monte de estrangeiro para cá transferiria para nós a responsabilidade de pagar o congresso deles, e acho que a gente fez um milagre, porque no final sobraram várias contas para a gente pagar, que nós conseguimos quitar, mas foi muito difícil aquilo. Mário Simões, que foi também nosso presidente, mas que morreu repentinamente e não conseguiu completar o seu mandato, tendo sido assumido por Dorá Pinto Uchoa. É uma figura também muito interessante, porque a sua formação militar lhe dava um caráter autoritário, mas autoritário no que ele achava que era justo. A Amazônia Legal era uma propriedade do Mário Simões, no sentido de que ninguém tasca, ninguém entra, e a pessoa fala, mas a arqueologia. Não, não era só na arqueologia, era em tudo. A Dorá era uma figura muito interessante, era Dorá. A boina dela, aquela boina tipo francesa, óculos escuros. A SAB foi um reconhecimento para Dorá. Ajudou ela a ser reconhecida como pesquisadora. E ela desde cedo brigou pela SAB. Ela pegou a ideia, fez a ideia dela também, e era uma propagandista, era uma defensora. E vou dizer para você que era a melhor tesoureira que nós tivemos. Que ela não permitia atraso, escrevia, cobrava. O Pedro era um cara fantástico, ele e a mulher dele, inclusive, né? Não lembro o nome dela. Catarina. Então, o que eu tenho do Pedro? Essa lembrança dele, nessa reunião, por exemplo, lá em Goiânia, ele e o Miller, brincando, contando piadas e inventando uma na outra.
marcou a presença do Pedro. Em 1999, ele era presidente e estava muito preocupado pela saúde da esposa dele, Catarina, também arqueóloga, e nos pediu que fizéssemos a reunião da SABE no Recife. E nós aceitamos, de maneira que a nossa relação, digamos, que foi maior a partir dessa data, em que pela segunda vez o Congresso da SABE vinha para o Nordeste. E cada um de nós, em cada momento em que foi presidente da SABE, acho eu, pegou a SABE num certo momento do seu crescimento, né? E pôde acrescentar coisas, então, que já haviam sido feitas, ou então, isso é importante também, análise crítica do que vinha sendo feito. A arqueologia estava, até um pouco redundante falar nisso, ela estava em crise, e numa crise de mudança, certo? Uma crise onde a profissionalização começava a ter voz. Então, 2005 até 2007 eram a época da consolidação da Portaria 230, ampliou o mercado de trabalho em relação ao patrimônio arqueológico. Não só para os arqueólogos, mas também para os educadores, para os museólogos, para os conservadores. Eu, quando começo na arqueologia na década de 80, nós tínhamos apenas trabalho, não tínhamos emprego. A gente tem uma tradição aqui na arqueologia do Brasil que é de reclamar, de criticar muito, talvez até um pouco demais. Mas eu acho que se a gente conseguir filtrar um pouco e tirar isso, eu acho que a nossa arqueologia hoje está numa situação muito melhor do que ela estava 10 anos atrás, ou que 20 anos atrás. A gente tem hoje em dia, nós temos que ser 11 ou 12 cursos de graduação em arqueologia pelo Brasil, talvez até sejam mais, eu estou um pouco desatualizado. A gente tem 7 programas de pós-graduação em arqueologia no Brasil. Hoje em dia muita gente vive da arqueologia no Brasil. A arqueologia hoje, ela é muito mais... Eu cheguei a pegar os congressos da SABE onde você ia e tinha uma sessão por vez. E todo mundo se conhecia, era um mundo pequeno, confortável, gostoso, mas digo isso com muito respeito pelos colegas, alguns já não estão nem mais vivos, né? Mas hoje em dia a gente tem uma arqueologia que é muito maior, muito mais interessante, diversificada. A arqueologia eu acho que era mais ou menos o que é hoje, né? A arqueologia estava vivendo naquela época um momento de crescimento muito grande, com a criação de diversos cursos de graduação e pós-graduação no país todo. Não adianta só o arqueólogo estar bem intencionado, com aquela ideia de falar, não, vamos contar a história. Para quem? Como que nós vamos fazer isso? Então o grande desafio hoje é o como fazer com que as pessoas do público comum entendam e valorizem esse nosso saber fazer aí da arqueologia. O que isso pode ser útil, o que isso pode mudar, o que isso pode ser de fato tão bom como é para mim, que entendo essa arqueologia, para essas pessoas. Eu acho que é esse o desafio. Em 2015 não há uma arqueologia, são muitas arqueologias, né? E muitas arqueologias que podem inclusive estar fora da academia, né? Muitas arqueologias pensadas por outras epistemologias. A gestão ainda está em vigência, né? Ela só termina no final desse ano, nós temos cerca de 800 sócios, nos últimos anos nós triplicamos o quadro de associados, e a gente tem um perfil, né, um pouco distinto, né, dos primeiros anos da SABE, que é um grande número de sócios muito jovens, né, de estudantes. A SABE, sim, ela representa a nós, né, em órgãos que são fundamentais. Nós temos representantes eleitos, né, nessas instituições, e batalhamos nessas instituições por continuar a ampliar o espaço. O Schmidt foi, acho, 4 ou 5 vezes representante nosso no CNPq, né? Então essa representação também é importante, porque a SABE face a outras instituições nacionais de importância. O CNPq e a CAP são das grandes instituições brasileiras, não só no fomento, mas também na reunião dos cientistas. E é importante para os cientistas sempre terem essa interação com as sociedades científicas, né? Serem filiados às sociedades científicas, porque é a maneira de participar de congressos, de trocar ideias, de aprender.
uma associação que agrega os profissionais, tendo em vista o fato também da gente não ser regulamentado. Então, ela passa a ser o referencial. Uma sociedade científica, ela só se mantém, né, se novas gerações chegam, né? Então, graças a essas pessoas jovens, né, que vêm ingressando, né, na SAB, né, nas últimas décadas, é que nós estamos fazendo 35 anos. É importante que os jovens se façam sócios que tenham direitos, que cobrem os seus direitos. Vamos brigar, vamos discutir, mas vamos fazer isso dentro da SAB. A SAB é o nosso espaço, é o nosso lugar, ninguém é dono da SAB. Quem já passou pela presidência, como eu passei pela diretoria, sabe quais as dificuldades. A gente não tem nenhuma sede, ninguém consegue amealhar e ganhar nada passando pela diretoria da SAB. É um caminho que as pessoas fazem porque acreditam e gostam da arqueologia do Brasil. Então eu acho que o caminho para a gente está dentro da SAB, seja através da discussão, seja da crítica, né, do confronto até se for o caso, mas sempre dentro da SAB. Ela é a nossa sociedade, a gente tem que continuar sempre lutando por ela, assim, né? Dona Dora, Doral Uchoa, que foi minha colega, com quem, né, não me orgulho disso, mas briguei muito na minha juventude, dizia isso sempre. Na época eu não entendia direito, aprendi isso depois de mais velho, assim. Quer dizer, a SAB é o nosso espaço, o que a gente possa conseguir tem que ser dentro da nossa sociedade. Não pensar que a arqueologia que você sabe é definitiva. A ciência está sempre em construção. E você se constrói como cientista também. Fundamental, estude. Leia, procure saber o que já foi feito. Antes de ir para o campo, para o lugar, leia o que já foi feito ali. Não parta com o pressuposto, está mal feito, está ultrapassado. Mas você só chegou ali porque aquele ultrapassado te levou lá. Entendeu? Senão você não estava lá. É aproveitar o conhecimento anterior. Parar com essa coisa que eu sou arqueólogo, os outros não são, não foram, não merecem ser. Então esse eterno recomeçar, certo, que realmente pauta rupturas entre gerações, não pode acontecer entre as gerações de arqueólogos. Tá? É claro que no calor, no ímpeto da juventude, a gente tende muito a criticar a geração que nos antecede, que nos antecedeu. Quem quiser ser arqueólogo tem que ter espírito de equipe. Em arqueologia não cabe o individualismo, como não cabe esconder ou ocultar as informações pensando que são propriedade particular de alguém. Um velho professor meu sempre falava que para ser um bom arqueólogo se precisava ter pelo menos 70% de espírito de equipe e de solidariedade. E depois o resto, o 30% a mais, de estudo e de inteligência. Eu não sei dizer exatamente o que seria sem arqueologia. Porque nunca me passou pela cabeça imaginar o que eu seria sem arqueologia. Vale a pena ser arqueólogo porque a arqueologia está criando uma imagem do Brasil. Essa é uma imagem extremamente quebrada. Lembra um espelho onde você jogou uma pedra bem forte. São muitos fragmentos que estão sendo produzidos e criar outra vez ao menos uma colcha de retalhos ou de preferência um tecido que junte tudo isto. Isto vai ser importante, mas mesmo que você contribua com uma pontinha só, você está contribuindo para tornar esse Brasil conhecido. A minha justificação para a minha vida como arqueólogo, eu tento construir uma nova história do Brasil, contando também os outros povoadores e a sua história. E então estudar esses restos que eles deixaram e preservar os restos, transformá-los em patrimônio. O caquinho não é patrimônio. A explicação do caquinho que é o patrimônio. Então, transformar esses caquinhos que eu recolho num conhecimento, essa é uma tarefa muito importante, construir conhecimento, divulgar conhecimento
fazer com que todo mundo conheça que esse Brasil é muito maior do que nós imaginávamos.